O experimento começou com uma tela em branco, sem pressuposições, sem dogmas religiosos, apenas dados puros. Dois dos mais influentes conjuntos de informação da história humana foram carregados no núcleo analítico do sistema de inteligência artificial Axioma. O primeiro era a Bíblia, um arquivo que incluía o Antigo e o Novo Testamento, com textos em hebraico, aramaico e grego antigo. O segundo era o Alcorão, um texto em árabe clássico. Juntos, o volume de dados ultrapassava milhões de caracteres, um oceano de palavras que moldou civilizações. Mas a máquina não foi programada para um debate teológico. Sua missão era diferente, quase como a de um arquiteto reverso. Ela precisava desmontar esses textos para entender como a consciência humana os construiu, tijolo por tijolo. Assim que a barra de carregamento atingiu 100%, os algoritmos iniciaram a primeira varredura da arquitetura. E o primeiro alerta do sistema, exibido na tela, não apontava uma pequena diferença de estilo. Era algo muito mais profundo. A própria essência dos dois textos era completamente diferente. Para um leitor comum, são dois livros sagrados, mas para a inteligência artificial, a distância entre eles era tão vasta quanto a que separa uma imensa biblioteca histórica de uma transmissão de rádio ao vivo. A análise começou definindo o esqueleto de cada um. A primeira surpresa foi que a Bíblia não foi lida como um livro único. O sistema a identificou como uma biblioteca inteira, e essa descoberta mudava tudo. Ela é composta por 66 livros distintos no cânone protestante, e ainda mais nas versões católicas ou ortodoxas. Esses livros foram escritos ao longo de 1500 anos. É um período de tempo maior do que o que nos separa da queda do Império Romano. O sistema destacou mais de 40 autores diferentes. Entre eles, havia vozes de reis e pastores, médicos e pescadores, cobradores de impostos e profetas. Eles viveram em épocas distintas, sob sistemas políticos diferentes, e escreveram em idiomas diferentes. O resultado é uma colcha de retalhos de vozes, um verdadeiro coro que atravessa os séculos. Em contraste, a análise do Alcorão mostrou uma assinatura completamente diferente. O Alcorão foi transmitido por meio de um único homem, o profeta Maomé, durante um período de apenas 23 anos. Um piscar de olhos na escala da história. Desde o século VII, esse texto permaneceu inalterado. A estrutura do Alcorão não foi identificada como uma biblioteca, mas como um fluxo monolítico de discurso direto. Enquanto a Bíblia parecia uma coleção de histórias com muitos estilos diferentes, o Alcorão soava como uma ordem direta, uma voz única e constante. Mas foi ao olhar o esqueleto de cada texto que a máquina encontrou a maior de todas as surpresas. Ao abrir a Bíblia, você entra em um fluxo de tempo linear. Há uma espinha dorsal cronológica clara. Tudo começa no livro de Gênesis com "No princípio Deus criou os céus e a terra". É o ponto de partida. A partir daí, a história se desenrola em sequência. A criação do homem, o dilúvio, a saga dos patriarcas, a escravidão no Egito, o êxodo, a conquista da terra prometida, a era dos reis, o cativeiro, o retorno. Até mesmo o Novo Testamento segue essa lógica, com o nascimento de Jesus, sua vida, morte, ressurreição e os Atos dos Apóstolos, terminando com a profecia do fim dos tempos no Apocalipse. A Bíblia tem um começo, um meio e um fim claros. É um drama com um enredo em desenvolvimento. Ao tentar aplicar esse mesmo mapa cronológico ao Alcorão, a análise gerou um erro crítico de compatibilidade. O sistema simplesmente recusou a sobreposição. O Alcorão não é linear. Suas suras ou capítulos não estão organizadas em ordem cronológica. Se você abrir o Alcorão esperando ler uma história do início ao fim, ficará confuso já na segunda página. A estrutura do Alcorão obedece a uma lógica completamente diferente, que poderíamos chamar de acústica arquitetônica. Ele é composto por 114 suras. Com exceção da primeira, elas estão organizadas não por tema ou por data de revelação, mas por tamanho, das mais longas para as mais curtas. É como se alguém pegasse todos os livros da Bíblia e os organizasse não pela história que contam, mas pelo seu tamanho. Primeiro os volumes mais grossos, depois os médios e, por fim,
as anotações de uma única página. É exatamente assim que o Alcorão se parece para um leitor desavisado. Por quê? A máquina percebeu que o Alcorão não foi projetado para ser lido como um romance. Ele foi projetado para ser memorizado e recitado. É uma tradição oral fixada em texto, e a estrutura do mais longo para o mais curto facilita a memorização. Sua função não era ser uma crônica histórica, e sim um conjunto de sermões, instruções e avisos que podem ser lidos em qualquer ordem sem que o sentido central se perca. Isso é apenas a arquitetura, o esqueleto. Mas a arquitetura era só o começo. A máquina agora precisava descobrir quem era o arquiteto por trás de projetos tão diferentes. Qual é o perfil psicológico do autor, a julgar apenas pelas palavras escritas nesses livros? A análise já concluiu a construção desse perfil, com base no que cada texto revela sobre seu narrador divino. E as respostas que começaram a surgir foram, no mínimo, desconcertantes. A primeira análise revelou a arquitetura, a próxima mergulhou fundo na personalidade por trás dela. A tarefa dada ao axioma era audaciosa, talvez até sacrílega para um teólogo, mas para uma rede neural era apenas uma questão de processar dados. A ordem que a máquina recebeu era direta. Ela deveria construir um perfil psicológico da entidade chamada Deus, baseando-se exclusivamente em seus atributos textuais, ações e discursos diretos em ambas as fontes. Quando a análise foi concluída, 2 diagramas de personalidade completamente distintos surgiram nos monitores. A lacuna entre eles era tão grande que o próprio sistema fez uma pergunta de verificação, questionando se os dados se referiam de fato à mesma entidade. O primeiro parâmetro que a análise destacou foi o índice de traços humanos. No conjunto de dados bíblico, esse índice era altíssimo. Desde as primeiras páginas do Gênesis, a análise registrou um Deus que se comporta como um ser com forma, emoções e localização no espaço. Logo nas primeiras páginas da história no livro de Gênesis, a máquina encontrou uma frase que para a teologia islâmica seria um erro de código impossível. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. Deus caminha. Ele tem passos. Ele aprecia a brisa fresca. O algoritmo nota aqui a presença de uma experiência sensorial. Mais adiante, no 6º capítulo, antes do grande dilúvio, o sistema identifica um marcador ainda mais chocante, um marcador de arrependimento. O texto diz: Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. Para a máquina, aquela pequena frase era uma pista fundamental. O Deus da Bíblia é emocionalmente vulnerável. Ele pode ser entristecido, pode ser alegrado. Ele é capaz de mudar suas decisões com base nas ações dos homens. E esse padrão se repetia dezenas de vezes nos casos em que os profetas entram em debate com Deus e, por vezes, vencem a discussão. A conversa de Abraão antes da destruição de Sodoma é um exemplo clássico. Abraão negocia com Deus como se estivesse em um mercado. E se houver 50 justos? E se forem 40? E se forem 10? E Deus, a cada vez, concorda em diminuir a exigência. Era como se a justiça divina não fosse fixa, mas algo que pudesse ser negociado em tempo real, um Deus disposto a reescrever sua sentença em tempo real, se vir um movimento de resposta do ser humano. O pico dessa proximidade é encontrado em Gênesis, capítulo 32, na cena em que Jacó luta a noite inteira com um homem que acaba por ser o próprio Deus. Eles lutam fisicamente, na poeira, até o amanhecer. Jacó sai ferido, mas não solta seu oponente até receber uma bênção. É um nível de intimidade sem precedentes. Deus aqui não é uma mente cósmica distante, mas um parceiro de treino que permite ser tocado. Agora, ao carregar os dados do Alcorão, o perfil de Alá é radicalmente diferente. O índice de traços humanos cai para perto de 0. O sistema exibe um status, transcendência absoluta. Na teologia islâmica, isso é chamado de completo distanciamento de tudo que foi criado. O Deus do Alcorão não passeia em jardins. Ele não se arrepende. Ele não tem um coração que possa se entristecer.
O versículo-chave que o sistema identifica como o código base para todo o arquivo está na Sura 42. Não há nada que se lhe assemelhe. Qualquer tentativa de imaginar Alá em forma humana é considerada o mais grave dos pecados. A análise mostra que no Alcorão não há cenas de debate com Deus. Os profetas não perguntam por quê. A relação é estritamente vertical, nunca horizontal. Essa diferença na personalidade abria a porta para outra descoberta sobre o relacionamento. A máquina começou a contar quantas vezes apareciam palavras de família. No Novo Testamento, a palavra Pai, se referindo a Deus, aparece centenas de vezes. Jesus ensina a orar Pai Nosso. O apóstolo Paulo usa a palavra aramaica Abba, uma expressão carinhosa que se traduz como papai. A relação é codificada como familiar. Os crentes são chamados de filhos de Deus. Ao analisar o Alcorão, o sistema encontra um bloqueio rígido ao uso da palavra pai. Alá nunca se chama de pai e nunca chama os homens de seus filhos. Na Sura 5, o Alcorão rebate diretamente essa ideia. A condição do homem no Alcorão é de abd, que se traduz como servo ou escravo. A principal virtude não é o amor filial, mas a submissão de um servo ao seu senhor. Era como olhar para dois projetos completamente distintos, um construído sobre a base de uma família e o outro sobre a fundação de um reino. Mas se os perfis do Criador são tão diferentes, o que acontece quando olhamos para aquele que deveria ser a ponte entre o céu e a terra? O sistema se preparava para carregar o arquivo Jesus, sem saber que ali encontraria a contradição mais espetacular da história. Para um, ele é o próprio Deus que desceu ao mundo. Para o outro, apenas um profeta que nem sequer morreu na cruz. Se as estruturas eram diferentes e o perfil do Criador também, a figura que deveria conectá-los era, na verdade, o ponto de maior colisão. E as análises anteriores revelaram diferenças na arquitetura e no perfil do Criador, agora o sistema Axioma se debruça sobre o arquivo que causa o mais profundo conflito de versões na história da humanidade. Estamos carregando no núcleo analítico a figura que é o eixo central para 2 bilhões de cristãos e um profeta venerado por quase 2 bilhões de muçulmanos. Na Bíblia, seu nome é Jesus Cristo. No Alcorão, é Isa, filho de Maria. À primeira vista, pode parecer que estamos falando da mesma pessoa. Mas à medida que o axioma começa a sobrepor os mapas semânticos, os monitores piscam em vermelho. O sistema não detecta apenas divergências, mas dois códigos que se excluem mutuamente, incapazes de coexistir na mesma realidade. O que o sistema encontrou não eram simples variações de uma biografia, eram duas funções completamente diferentes no projeto do universo. Vamos começar pela identificação básica. No Novo Testamento, o nome Jesus aparece mais de 900 vezes. No Alcorão, Isa é mencionado 25 vezes, o que é mais do que as menções ao próprio Maomé. Isso, por si só, já é uma anomalia estatística. No entanto, o sistema não foca na quantidade, mas nos atributos, nas informações que definiam sua identidade. Na Bíblia, o identificador-chave é Filho de Deus. Esse título define a própria essência da teologia cristã. No Alcorão, o identificador-chave é Isa, filho de Maria. O sistema nota que o Alcorão usa insistentemente esse título, dezenas de vezes, para enfatizar a natureza humana e biológica de Isa. Para o algoritmo, isso parece uma proteção deliberada, um bloqueio contra qualquer tentativa de atribuir a Isa uma origem divina. O texto bíblico, especialmente o Evangelho de João, começa afirmando sua divindade. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E continua, dizendo que esse Verbo se fez carne. É o código da encarnação, Deus se manifestando em um corpo humano. Ao processar essas teses através dos filtros do Alcorão, o sistema emite um erro crítico de lógica. O Alcorão não apenas ignora a ideia da divindade de Jesus, ele a combate ativamente. Na Sura 5, descreve-se uma cena do juízo final, onde Alá perguntará a Isa: "Foste tu que disseste aos homens, tomai a mim e a minha mãe por duas divindades em vez de Alá?" E Isa negará:
repudiando aqueles que o divinizaram. Mas a divergência mais dramática, aquela que o axioma identificou como o ponto de ruptura, diz respeito ao evento que serve de marco zero para toda a civilização ocidental: a crucificação. No conjunto de dados bíblico, a crucificação é o clímax de tudo. É a razão pela qual Jesus veio. Os evangelhos dedicam uma parte desproporcional do texto à sua última semana de vida. Todas as profecias do Antigo Testamento conduzem à cruz. A morte e a ressurreição são o mecanismo da salvação. Se esse arquivo for removido, todo o sistema do cristianismo desmorona. Agora vejamos o que o Alcorão diz sobre esse mesmo evento. O sistema encontra um único, mas decisivo, versículo na Sura 4. E por dizerem: matamos o Messias, Isa, filho de Maria, quando na realidade não o mataram, nem o crucificaram, mas isso lhes foi simulado. A análise mostra que o Alcorão nega completamente o fato histórico da morte de Jesus na cruz. Segundo a tradição islâmica, Alá elevou Isa aos céus vivo, e outra pessoa foi crucificada em seu lugar, alguém a quem foi dada a aparência do profeta. A lógica por trás disso é fundamental. Na Bíblia, a morte do Messias é um triunfo. Deus permite a humilhação de seu filho para derrotar a morte por dentro. É a lógica do sacrifício. No Alcorão, a morte de um grande profeta de forma tão humilhante seria uma derrota. E Deus não pode permitir que seu amado mensageiro seja derrotado por infiéis. A lógica do Alcorão é a da vitória e da proteção. Alá intervém no último momento e salva Isa, enganando seus inimigos. O sistema registra aqui uma fratura na linha do tempo. Em uma realidade, a cruz está no topo de uma montanha como um sinal de salvação. Na outra, a cruz é uma ficção, uma ilusão de ótica, um mal-entendido histórico. De um lado, a máquina via a história de um Deus que se torna homem para morrer por todos. Do outro, a de um homem que Deus salva da morte para que ele nunca fosse uma vítima. No primeiro caso, a cruz é a vitória. No segundo, uma mentira blasfema. Conciliar essas duas versões é impossível. Ou ele morreu na cruz, ou não. Ou ele é Deus, ou não é. O meio-termo não existe. Mas se a figura de Jesus é tão complexa, o que dizer dos outros heróis? Afinal, a Bíblia e o Alcorão compartilham dezenas de personagens. Suas histórias são idênticas, ou também escondem diferenças fundamentais em seu código. O sistema axioma agora carrega um novo conjunto de dados, o protocolo dos profetas. À primeira vista, as listas de heróis na Bíblia e no Alcorão parecem quase idênticas. Vemos os mesmos nomes: Noé, Abraão, Ló, Moisés, Davi, Salomão. Parece que finalmente encontramos um terreno comum, um arquivo compartilhado. Mas assim que a análise aprofunda os padrões de comportamento e a psicologia desses personagens, os monitores novamente disparam alertas. A máquina percebeu algo estranho. Era como se as biografias dos profetas tivessem passado por um filtro que limpava qualquer falha moral. Em um dos sistemas, esses homens são retratados como figuras complexas, contraditórias, por vezes profundamente falhas, que alcançam a grandeza através da queda e do arrependimento. No outro, suas biografias foram reescritas como modelos de perfeição, praticamente sem pecado. A chave para entender essa diferença está em um conceito central do Alcorão: a infalibilidade dos profetas. A doutrina islâmica sustenta que os profetas são protegidos por Deus de cometer grandes pecados. Eles não podem errar ao transmitir a mensagem divina. O código bíblico, por outro lado, opera sob um protocolo de realismo radical. A Bíblia, com implacável honestidade, documenta as falhas morais de seus maiores heróis. O primeiro caso que saltou aos olhos foi o de Arão e o bezerro de ouro. No livro do Êxodo, a cena é dramática. Moisés sobe ao Monte Sinai e o povo, impaciente, exige um Deus que possam ver. E quem constrói o ídolo? A Bíblia é direta. Arão, o irmão de Moisés, o futuro sumo sacerdote. Ele recolhe o ouro e molda o bezerro. É uma história sobre a fraqueza humana, mesmo no mais alto nível de liderança.
Agora, ao carregar a mesma cena do Alcorão, a história muda. Na Sura 20, o papel de Arão é completamente reescrito. Ele não apenas se recusa a fazer o bezerro, como tenta impedir o povo. A culpa recai sobre uma figura chamada Samiri. Arão é inocente, uma vítima das circunstâncias, mas nunca um participante do pecado. O princípio da infalibilidade o protege. Segundo caso, Ló. A história bíblica de Ló termina de forma chocante. Após fugir de Sodoma, suas filhas, acreditando que o mundo acabou, embebedam o pai e cometem incesto com ele para preservar a descendência. É um relato cru da depravação humana que persiste mesmo após a salvação. No Alcorão, Ló é um nobre profeta. Ele prega corajosamente contra a imoralidade de seu povo. A cena da caverna, do vinho e do incesto é completamente apagada da base de dados. Ela simplesmente não existe. A lógica é clara. Um profeta de Deus não pode ser um bêbado envolvido em tal ato. O exemplo mais gritante é Davi. O rei Davi da Bíblia é uma figura de proporções épicas. Ele compõe salmos geniais, mas também comete um crime horrendo. Ele cobiça Batseba, a esposa de seu mais leal soldado, Urias. Ele a toma para si e, para encobrir o adultério, envia Urias para a linha de frente da batalha, para uma morte certa. É um assassinato a sangue frio. No Alcorão, essa história sangrenta é reduzida a uma breve parábola sobre um homem com 99 ovelhas que cobiça a única ovelha de seu vizinho. Não há menção a Batseba, ao adultério ou ao assassinato. O perfil de Davi é limpo de toda mancha de sangue e luxúria, preservando-o como um rei e juiz sábio. Por que essas diferenças tão profundas? Elas não são acidentais, derivam do objetivo central de cada texto. A razão para essa honestidade brutal na Bíblia parece ser uma só: mostrar que a natureza humana está irremediavelmente quebrada. Ela não teme expor a sujeira, porque sua mensagem principal é que todos pecaram. Se até Davi é um assassino e Salomão um idólatra, então ninguém pode se salvar por seus próprios méritos. O realismo bíblico prepara o palco para a necessidade de um salvador. Já no Alcorão, a lógica é outra. A autoridade da mensagem precisava ser protegida. A lógica é outra. Se o profeta é o canal por onde flui a palavra de Deus, esse canal deve ser puro. Se o transmissor for defeituoso, o sinal pode ser questionado. Por isso, o Alcorão esteriliza as biografias de seus profetas, transformando-os em modelos ideais. Eles não são tanto homens, mas funções, executores perfeitos da vontade divina. Essa diferença no retrato dos profetas revela um diagnóstico fundamentalmente distinto sobre a própria condição humana. Para a Bíblia, o problema é genético, uma doença no coração da humanidade. Para o Alcorão, o problema é a fraqueza e o esquecimento. Se o diagnóstico da doença é tão diferente, então a cura, o algoritmo para a salvação, também deve ser radicalmente oposta. Se o diagnóstico da doença é tão diferente, então a cura, o algoritmo para a salvação, também precisa ser radicalmente oposta. E é aqui que os dois sistemas se tornam completamente incompatíveis. O arquivo bíblico, ao diagnosticar a humanidade com uma falha genética fatal, propõe uma solução drástica: o renascimento. Um sistema corrompido não pode ser consertado com atualizações ou boas ações. Ele precisa ser totalmente reiniciado. O mecanismo para essa reinicialização é o sacrifício, e o elemento central desse código é o sangue. O Antigo Testamento está repleto do sangue de animais sacrificados, mas o Novo Testamento se concentra inteiramente no sangue de Cristo. A lógica por trás disso é a de uma dívida. Um pecado contra um Deus infinito cria uma dívida infinita. Um ser humano finito não pode pagá-la, não importa o quão bem se comporte. A dívida do passado permanece. Por isso, o próprio Deus entra no sistema, na pessoa de Jesus, para assumir essa dívida. Na cruz ocorre uma transação. O pecado do mundo é transferido para Cristo, e a justiça de Cristo é transferida para quem acredita. É uma cirurgia de transplante de coração. O paciente está passivo, incapaz de se salvar. O cirurgião faz todo o trabalho.
Após a operação, o paciente se levanta com um coração novo e começa uma nova vida. A salvação é um presente. O Alcorão, por sua vez, oferece uma solução diferente. Como a natureza humana não está corrompida, mas apenas fraca e esquecida, o homem não precisa de um salvador para morrer por ele. Ele precisa de um guia, de um manual de instruções para viver corretamente. O Alcorão rejeita a ideia de sacrifício substitutivo como ilógica e injusta. Por que Deus precisaria matar um profeta para perdoar as pessoas? Se o soberano quer perdoar, ele simplesmente perdoa. A salvação no Islã é alcançada através da fé e das boas obras. É um sistema cumulativo. A imagem recorrente é a de uma balança. No dia do juízo, as boas e as más ações serão pesadas. A salvação aqui é como escalar uma montanha. Alá forneceu o mapa, a corda e o equipamento, mas o alpinista precisa escalar por si mesmo. No topo, a recompensa o aguarda. Não há garantia de salvação no aqui e agora. É um caminho de esperança e temor, onde o balanço da conta só é revelado no final. Essa diferença fundamental nos mecanismos de salvação molda a forma como os dois sistemas enxergam a sociedade, especialmente a sua metade feminina. A máquina então voltou sua atenção para as mulheres nessas histórias, e a primeira anomalia estatística foi gritante. A Bíblia está cheia de nomes de mulheres: Sara, Rebeca, Ruth, Esther, Débora, Maria. Elas são juízas, profetisas, heroínas e vilãs, peças ativas no drama da história. No Alcorão, com suas mais de 6.000 linhas de texto, apenas um nome feminino é mencionado: Maria, a mãe de Isa. Nenhuma outra mulher, nem a mãe ou as esposas de Maomé, nem Eva, é chamada pelo nome. Elas são a esposa de Adão, a esposa do faraó, definidas por sua relação com um homem. A análise foi então para o evento que definiu o destino de todos: o papel de Eva na queda. Na Bíblia, a narrativa é clara. A serpente tenta a mulher e a mulher dá o fruto ao homem. Essa sequência foi usada por séculos para atribuir a Eva a maior parte da culpa. No Alcorão, a cena é diferente. Satanás sussurra para os dois. Eles pecam juntos, se arrependem juntos. Não há uma cena onde Eva tenta a Adão. A responsabilidade é compartilhada, ou até mesmo maior para Adão, como chefe da família. No Código Islâmico, a mulher não carrega o estigma de ser a porta de entrada do pecado. Curiosamente, a mulher mais reverenciada no Islã, Maria, é a figura central do cristianismo, mas sua história também é contada de forma diferente. Na Bíblia, Maria é humilde, protegida por seu noivo, José, e cercada por pessoas no nascimento de Jesus. No Alcorão, a história de Maria é a de uma solidão existencial. Não há José. Ela se retira para o deserto sozinha e dá à luz em agonia sob uma palmeira, desejando ter morrido antes. A ajuda vem diretamente de Deus, não de um homem. A Maria do Alcorão é um arquétipo de força e fé autônoma. Vemos aqui dois projetos distintos para a mulher. Uma como parceira no drama da história, outra como um tesouro a ser protegido, mas com uma conexão espiritual independente e direta com Deus. A forma como essas duas visões se traduzem em leis sociais e em tempos de conflito revela ainda mais sobre o núcleo de cada sistema. Até agora, a análise do axioma focou nos mundos internos: a natureza de Deus, a identidade de seus mensageiros, o caminho do indivíduo para a salvação e a estrutura da família. Mas como esses sistemas interagem com o mundo exterior, especialmente quando suas fronteiras são ameaçadas? Carregamos agora os arquivos marcados como guerra. O estereótipo popular é claro. O Novo Testamento é um livro de paz absoluta, enquanto o Alcorão é um livro de guerra. Mas a inteligência artificial não lida com estereótipos, ela lida com dados. E os primeiros números a surgirem na tela complicam essa imagem. Se considerarmos a Bíblia inteira, incluindo o Antigo Testamento, o volume de texto que descreve violência é significativamente maior do que no Alcorão. Estatisticamente, há mais sangue na Bíblia. Nela encontramos dezenas de guerras, execuções em massa e a aniquilação de cidades inteiras.
O Antigo Testamento detalha um protocolo de guerra total, um comando para o extermínio completo de certos povos. No entanto, o axioma atribui a esses arquivos uma etiqueta crucial: status de arquivo morto. A violência bíblica, em sua maioria, descreve o que aconteceu no passado, em vez de ordenar o que deve ser feito agora. É a história do que foi, não uma ordem sobre o que fazer agora. O comando para destruir os amalequitas, por exemplo, foi dado a pessoas específicas, em um tempo específico e em um lugar específico. O prazo de validade dessa ordem expirou há 3.000 anos. Mais importante, o Novo Testamento muda completamente as regras do jogo. Jesus desativa radicalmente o modo de violência física para seus seguidores. Quando Pedro saca a espada, a resposta de Jesus se torna um bloqueio para qualquer guerra santa no cristianismo. Guarde a sua espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. No código cristão, a vingança é delegada a Deus e adiada para o fim dos tempos. Agora, analisando o Alcorão, o volume de textos sobre guerra é menor, mas o status desses textos é diferente. Os versículos sobre guerra são frequentemente formulados de forma aberta, como um imperativo no tempo presente e futuro. A famosa Sura da Espada não tem uma limitação geográfica ou temporal explícita, criando o que poderia ser chamado de uma ordem permanente. A própria palavra para esse esforço, jihad, pode significar uma luta interna, mas o Alcorão usa centenas de vezes a palavra qital, que significa especificamente o combate físico. A guerra aqui não é apenas história, pode ser um ato de devoção. Um versículo da Sura 8 diz aos combatentes: "Não fostes vós que os matastes, foi Alá que os matou." Isso remove uma barreira psicológica, transformando o guerreiro em um instrumento da vontade divina. A diferença fundamental está em quem luta por quem. No Antigo Testamento, é comum ver Deus lutando pelo homem. Já no Alcorão, o homem é quem luta por Deus. Mas para entender as nuances dessas ordens, é preciso saber ler o código-fonte. E aqui, nos deparamos com o problema da linguagem. Para a Bíblia, a língua é uma ferramenta, um veículo. Deus fala com as pessoas em sua própria língua. O Novo Testamento foi escrito em grego comum, a língua do mercado, não uma língua sagrada. O que é sagrado é o significado, não o som. Por isso, a Bíblia pode e deve ser traduzida. Uma tradução para qualquer idioma é considerada tão válida quanto o original. Para o Alcorão, a língua é parte da essência. O árabe do Alcorão é considerado a própria palavra de Deus, pré-eterna e inalterável. Qualquer tradução é vista não como o Alcorão, mas como uma mera interpretação dos seus significados. Na oração, apenas o original em árabe pode ser usado, mesmo por quem não entende as palavras. A vibração sonora do texto tem um status sagrado. A própria beleza literária do Alcorão é usada como prova de sua origem divina. A Bíblia nunca usa seu estilo como argumento para sua verdade. Seus argumentos são profecias, eventos históricos e a ressurreição. Temos então dois tipos diferentes de código. A Bíblia é um código aberto. Ela se adapta a qualquer cultura, flui para qualquer língua, mudando de forma para preservar sua essência. O Alcorão é um código fechado, protegido pelos direitos autorais da língua. Sua força reside na singularidade de sua forma e som. Em uma religião, Deus se tornou homem, carne, portanto a linguagem humana é capaz de conter o divino. Na outra, Deus se tornou livro, texto, portanto a linguagem desse livro se tornou intocável. Se os métodos de defesa e transmissão são tão opostos, para onde esses caminhos levam? Qual é o destino final prometido por cada um? Estamos nos aproximando do fim da análise. O sistema axioma agora carrega os arquivos mais misteriosos e cativantes, o destino final. Todo projeto tem um ponto de conclusão, um cenário final para o usuário. Na teologia, isso é chamado de escatologia, o estudo das últimas coisas. A tarefa final foi visualizar o objetivo que aguarda uma pessoa do outro lado da morte em ambos os sistemas. E aqui, como em todas as outras camadas, vemos dois mundos completamente diferentes. Comecemos pelo destino negativo, o inferno.
Surpreendentemente, aqui os sistemas mostram uma semelhança gráfica, mas com uma física muito diferente. O inferno bíblico, a Gehenna, é descrito com imagens de fogo que não se apaga e escuridão profunda. No entanto, muitos teólogos, e a análise textual confirma, veem nessas imagens metáforas para um estado da alma. O inferno é o lugar onde Deus está ausente. É a solidão eterna, a desintegração de uma personalidade que se recusou a se conectar com a fonte da vida. O fogo, aqui, é o fogo das próprias paixões não resolvidas e do arrependimento sem fim. O inferno do Alcorão de Ar-Rahman é descrito com um assustador detalhe anatômico. O sistema registra um altíssimo nível de fisicalidade. Os condenados beberão água fervente que rasga suas entranhas. Toda vez que sua pele for queimada, ela será substituída por uma nova pele para que possam sentir o tormento novamente. O Alcorão descreve tipos específicos de tortura: comida de espinhos, roupas de piche, golpes com massas de ferro. Não é a metáfora da ausência de Deus. É uma câmara de tortura especialmente projetada, criada pelo soberano para punir os infiéis. O medo da dor física é um dos principais motivadores no código corânico. Agora, passemos ao paraíso, e aqui a divergência é total. O paraíso bíblico, a Nova Jerusalém, é descrito como uma cidade de ouro e pedras preciosas. Mas sua característica principal é a presença de Deus. E verão o seu rosto. No paraíso cristão, não haverá mais choro, nem dor, nem morte. Alegria não vem de prazeres sensoriais, mas da comunhão direta e perfeita com o Criador. A recompensa final é a própria relação. O paraíso do Alcorão, Janna, é um lugar de deleite sensorial explícito. A análise identifica descrições detalhadas de jardins com rios de leite e mel, frutas ao alcance das mãos, sofás luxuosos e a companhia de seres puros. É a satisfação de todos os desejos terrenos, aperfeiçoados e purificados. A recompensa é o descanso e o prazer concedidos por um governante generoso ao seu povo leal. É um paraíso dos sentidos, em contraste com o paraíso do espírito. O trabalho do axioma está completo. A análise final gera um resumo. Ao final, a máquina projetou duas imagens. A primeira, a da Bíblia, era um grande drama. É a crônica de um romance apaixonado e trágico entre Deus e a humanidade, que termina em um casamento. A segunda, do Alcorão, parecia mais com uma constituição perfeita. Um código de leis enviado por um governante supremo para seus súditos. É a história da ascensão. O vetor aponta de baixo para cima. O homem deve se elevar para alcançar os padrões de Deus, que envia instruções de sua altura inatingível. É a história de um grande rei que recompensa seus servos se eles obedecerem à sua lei. O cristianismo oferece um salvador que faz o trabalho por você. O Islã oferece um guia que exige que você faça o trabalho. No centro de tudo, como o ponto que não pode ser reconciliado, está a cruz. Para um, o maior ato de amor divino, para o outro, a maior mentira da história. Então, o que são esses dois livros? A Bíblia é a história da descida. O vetor aponta de cima para baixo. Deus desce até os homens, culminando em um Deus que se torna humano e morre em uma cruz. É a história de um pai santo que se sacrifica por seus filhos. A escolha entre eles não é uma questão de preferência, mas de necessidade fundamental. Se sua busca é por ordem, clareza, disciplina e um caminho bem definido, então o Alcorão é um projeto poderoso e estável. Se sua busca é por transformação interior, por uma intimidade com Deus que beira a audácia, por uma liberdade baseada na graça e não em regras, então a Bíblia é o seu código. A humanidade está dividida por duas respostas à pergunta: quem é Deus? A análise está concluída. Os códigos foram expostos, a lógica e os objetivos finais de ambos os sistemas foram revelados. Vimos um Deus que chora e um Deus que é impassível. Vimos o paraíso da alma e o paraíso dos sentidos. A escolha do projeto é sua. Mas lembre-se, você não pode construir sua casa sobre dois alicerces opostos. Você terá que escolher. E essa escolha definirá não apenas sua vida terrena,
mas aquilo que, segundo ambos os textos, durará para sempre. O sistema desliga, a tela escurece. Resta apenas você e a pergunta que paira no silêncio. Qual verdade você escolherá? Se você gostou dessa investigação, sua inscrição no canal e qualquer valor de doação nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.